Olá, está começando o Futuramente, um podcast da CBN sobre como as novas tecnologias estão impactando a nossa vida. Esse podcast é apresentado por Marta Gabriel, futurista, especialista em inovação e tecnologia, e por mim, Carol Tamassia, jornalista aqui da Rádio CBN. Oi, Marta. Oi, Carol. Mais um assunto interessante para a gente bater um papo hoje. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar dos desafios da adoção da inteligência artificial nas empresas. E aqui a gente vai falar desde aquele microempreendedor até as grandes empresas e multinacionais, né? Existe o hype da IA, então ninguém quer ficar de fora, todo mundo quer estar dentro, mas nem todo mundo já consegue identificar qual que é o problema que a IA tem que resolver no seu negócio, né? Outro dia, conversando com você, Marta, você comentou um caso que me chamou a atenção e eu acho que, de certa forma, isso vai ajudar no que a gente vai falar. Era uma empresa de marketplace grande, né, uma das principais, que adotou IA num serviço de devolução de mercadorias. E aí você comentou que o serviço ficou pior depois que eles adotaram. É isso mesmo, ficou mais difícil, porque antes você simplesmente ia lá, falava, sei lá, não gostei, não serviu, etc. Ok, devolve assim, assim, assado. E agora entra uma IA e pergunta o que aconteceu. Aí ela demora para responder, você fala, aí fala, mas é isso, aquilo. Então uma coisa que era assim, quase que instantânea, muito prático, e depois que você viu um e-mail com as instruções, você gasta ali 5, 6, 7 minutos. Então, na realidade, entender que problema que eu estou resolvendo, o quanto que isso está melhorando, se aí eventualmente não está piorando aquilo que já funcionava com um clique, dois e já estava tudo em ordem, né? Talvez, em situações que não é a devolução imediata que você recebeu e não gostou, se arrependeu ou não serviu, em alguns casos tem coisa quebrada, que você tem que mandar foto. Então, nesse caso, talvez seja interessante você colocar uma IA antes para analisar e filtrar, mas não diretamente, né? Então, quando a gente fala de IA nas empresas, a gente está tendo uma reflexão agora, né, que tem uma maturidade um pouquinho maior de IA na vida da gente, que um monte de empresa está colocando IA num negócio sem repensar os fluxos do negócio, ou repensar aonde realmente você pode mudar o estrutural. Então, quando a gente pensa nas empresas, né, e aí eu tenho a minha colinha aqui das coisas que eu trago para a gente refletir, tem obviamente, a inteligência, então ela é transversal para todas as áreas, que nem a eletricidade, né? Ou seja, qualquer área que a inteligência possa funcionar, ela vai ajudar no negócio. Mas em todas as áreas tem 4 pilares principais, que é a eficiência, né? Que, que é a parte que o pessoal mais gosta, que é fazer mais com menos, e é nessa parte que todo mundo tem colocado automação para fazer o que já fazia, mas melhor, mais rápido, né? Não é nem melhor, é mais rápido. Inteligência, que é para decidir melhor, então você, dentro das opções que você tem, decide melhor. Escala, que é crescer sem aumentar proporcionalmente os custos, dá para fazer isso com a IA. E competitividade, que é para se diferenciar. O patamar que as pessoas estão usando mesmo mais fortemente, pequeno, médio, grande, etc., é o primeiro, que é eficiência, porque você já sabe o que você faz, aí você coloca a IA ali. Só que se você usar a IA apenas em automação, você só melhorando a eficiência, você tem uma dimensão limitada do que você pode usar realmente de inteligência. A grande inteligência vem quando a gente usa IA na estratégia. Então, mudar o que você faz, entender melhor o mercado, pensar além do operacional, né? E aí, se a gente for falar qual é a grande, a gente fala muito aqui de sinais de futuro, sinais de mudança, né? Nessa parte de empresas, talvez a grande transformação que a gente esteja vendo é as empresas baseadas em pessoas, né? Porque, na realidade, para uma empresa hoje funcionar, como que elas funcionam para escalar? Contrata mais gente, né? E aí você tem conhecimento concentrado em especialistas, produtividade crescendo linearmente. Quando entra IA, é empresa baseada em inteligência. A inteligência é que muda o jogo. Então, uma pessoa consegue fazer o trabalho de uma equipe. E a gente tem visto isso, porque você consegue ter muito mais conhecimento. Eu estava vendo, no meu caso, né, fazendo palestra. Hoje, o grau de eficiência, precisão, de expertise de uma IA para fazer imagem é incrível. Então, eu estava até comentando, né, numa palestra que eu fiz ontem, que para melhorar uma imagem numa palestra minha, eu tinha que achar no banco de imagem, então tinha um tempo enorme para procurar a imagem. Depois eu tinha que comprar a imagem, a que eu escolhesse, mandava para o meu time para adaptar aquela imagem para aquilo que eu precisava, para aí eu colocar na minha apresentação. Isso não dava para fazer assim agora.
está melhorando num grau tal que em 5 minutos eu faço uma imagem que é incrível, num padrão melhor do que eu fazia antes com toda essa esteira, né? Então, eu tô falando de imagem, mas isso pode ser usado para Pra qualquer qualquer coisa. coisa. Uhum. Então, uma única pessoa, ela faz trabalho de equipes inteiras, as decisões, isso também é uma coisa importante porque é tanto positivo quanto negativo. As decisões passam a ser híbridas. Quando você decide usando IA, não é só mais um humano que está decidindo, né? Você está com uma decisão distribuída no sistema. Isso é legal em alguns sentidos, porque você amplia a sua capacidade de decidir, mas os riscos também, e riscos éticos, né? Antes a gente falava assim, uma pessoa decide, ela tentou tomar a decisão correta, agiu com ética, o resultado que gerou, né, pensando com ética. Agora, o sistema tá ético e o sistema está tendo impactos éticos, então é uma outra dimensão que a gente tem também, né? E nesse cenário, como aqui a gente está falando de empresas pequenas, médias e grandes, isso dá uma vantagem para as empresas pequenas começarem a competir, porque o grande gargalo das empresas pequenas sempre foi ter equipe. Muita empresa pequena é empresa familiar, de uma pessoa, duas pessoas, né? Às vezes um time muito reduzido ou poucos funcionários. E aí, se você conseguir ter a competência, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem que ver aqui. Para utilizar a IA de maneira adequada, você realmente consegue fazer essa virada. Então, a gente vai começar a ver empresas cada vez mais enxutas, escalando com inteligência, que é uma mudança bastante grande, né? E o que isso muda? Para a gente encerrar e trazer nosso convidado super especial aqui para a gente falar, né, de impactos no mercado, o que está acontecendo nos casos reais aí das empresas pequenas, médias e grandes. O que isso muda? Já falei que as equipes ficam menores e mais poderosas, porque elas se ampliam com IA, uma pessoa se amplia muito com IA. O conhecimento deixa de ser vantagem exclusiva, porque uma IA hoje tem todo o conhecimento do mundo. Então, onde que passa a ter vantagem? Velocidade, você faz rápido, você consegue executar. Executar também, gente, já faz um tempo que executar passou a ser diferencial, porque a ideia a gente tem de monte, a gente consegue ter muito estímulo, mas a execução cada vez mais complexa, né, com várias plataformas. Criatividade e tomada de decisão. Melhoria nisso, né? Perceba que isso sobe mais o valor humano. Então, a gente começa a ter IA substituindo as atividades humanas mais básicas. Agora, aquilo que é atividade profundamente intelectual, complexa, humana, de super qualidade, passa a ter um valor incrível nessa cadeia que está se formando, né? Toda empresa vira uma empresa de tecnologia, isso eu falo um tempão, desde a época de transformação digital, e eu lembro o caso da Domino's, quando ela transformou todo o sistema dela, depois de uma crise que ela teve de imagem uns 10 anos atrás, e depois que ela se transformou para a mentalidade de nós somos empresa de tecnologia que vende pizza. Nós não somos mais uma empresa de pizza nos Estados Unidos. Quando você muda essa mentalidade, e estou falando antes da IA já, imagina agora que é IA, você começa a entender como que a tecnologia agrega valor naquilo que você quer oferecer para o mercado. Então, eu brinco que eu sempre fui uma empresa de tecnologia que vende educação. Então, eu vendo informação. É uma outra virada de chave, porque daí você usa todo o potencial da tecnologia para alavancar o seu produto final. Ao invés de você ficar com foco no seu produto final e buscando a tecnologia, ou seja, você está amarrado numa coisa fixa, que depende, na realidade, de outra que é super mutante. Então, é melhor você ficar nessa daqui, que é a mais poderosa, né? Terceiro impacto, surge a empresa autônoma, né? Que a empresa começa a ter IA tomando decisões com os agentes. Até lembrando, que só em 2 anos, Carol, 2 aninhos, de 2023 para 2025, e agora a gente está em 2026, né? Tentando alavancar isso, a IA passou de conversar para raciocinar um pouco melhor e agora ela tem autonomia, ela passou para ser autônoma. Então, a empresa autônoma que divide decisão com o humano é cada vez mais uma realidade, que pode ser uma catástrofe, pode ser Pro bem ou pro mal, espetacular, né? para o bem ou para o mal, né? Então, fluxos inteiros automatizados. Então, a exemplo disso também que é legal dar para as pessoas. IA negociando mídia, IA comprando estoque, IA atendendo cliente, IA analisando contrato. E lembrando, que a gente já falou aqui num episódio de IA agêntica, que um errinho sistemático, um dado errado nesse processo cascateia, pode dar problemas ou pode escalar soluções, né? Então, o valor migra do operacional para o estratégico. Então, quem tem visão, criatividade, etc., é isso. Então, basicamente, eu acho que é isso. Nós vamos depois, durante o papo com o nosso convidado, falar de alguns riscos, até em função de alguns acontecimentos que a gente está vendo no mercado, né? Coisas muito rápidas que estão acontecendo, tanto com os modelos que estão sendo
lançados um atrás do outro, as empresas com investimento agora cada vez mais fortes e custos, riscos. Então, nós vamos bater um papo aqui de ver oportunidades e riscos mais agora detalhadamente. Então vem para o nosso papo, Daniel Lázaro agora, líder de dados e inteligência artificial da Accenture na América Latina. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo aqui ao Futuramente. Tudo bom, obrigado pelo convite. É uma honra, já fiquei super animado com esse preâmbulo aí. Nossa, muito legal. Muito Obrigado. legal. Bom, você é de uma consultoria que ajuda empresas a inovar, né? Adotar as tecnologias para acelerar o crescimento. Você já está vendo se as empresas conseguem enxergar de forma clara por que elas devem adotar a inteligência artificial? Eu acho que tem uma tendência aí, né? Um pouco de um estudo que a gente está fazendo com uma frequência diferenciada. A gente faz muitos estudos para levar hipóteses baseadas em dados para as coisas que a gente está discutindo com as empresas. E historicamente a gente faz atualizações desses estudos uma vez por ano. A gente já atualizou para 2 vezes por ano. A gente agora está fazendo todo trimestre, porque você tem uma mudança muito significativa. Você comentou um pouco, né, de tecnologia, de técnica, de aplicação. E a gente está vendo que a evolução que as empresas estão adotando, percebendo de como eu uso, como eu adoto, para que serve esse negócio hoje, não dá para comparar com a mesma mentalidade de 6 meses atrás, em termos de entendimento. Não estamos falando só sobre técnica e tecnologia. E um desses estudos é o pulso da mudança, que a gente chama, né? Como que as empresas, os líderes estão vendo mudança? Vai acelerar? Vai gerar mais impacto? Vai ser diferente? Interessantemente, a mudança percebida está cada vez mais rápido, o impacto positivo que a mudança está sendo discutida está maior, está mais efetiva. Um recorte no Brasil mostra que a gente está tão animado quanto pares executivos em outros países. A gente acha que tem mais coisa boa vindo por aí, mas aí a gente ainda está focado demais num dos pontos que você colocou sobre eficiência. Depois eu comento alguns outros que tem muita empresa fazendo, pouco falando, que tem, por exemplo, a ver com a experiência. Eu posso usar essas técnicas e tecnologias para melhorar a experiência, não só do meu cliente, mas do meu colaborador. E é um outro uso que, no fundo, pode despencar em melhora de eficiência. Mas você trouxe alguns exemplos sobre a inteligência artificial aplicada na logística reversa. No fundo, tem um problema de experiência que ela gerou, né? E como é que a gente consegue aplicar para não ter este outro problema de experiência? Então, tem um início grande de entendimento, muito mais maduro, em vários setores. Indústrias que têm atividades mais próximas de conhecimento, produtos digitais, setor financeiro, telecomunicações, tem mais facilidade para fazer essa pivotagem. Ele já tem uma base, né? Ele Já estão mais tem uma preparados. base e tem muita coisa que eles fazem que são atividades mais cognitivas, baseada em documentação, política. Tem muito dado Tem também. muito dado. E se você parar para pensar, no outro extremo, tem indústrias de base, mineração, que agora a gente vai falar muito de mineração, né? O limitante para a mineração não é ter dados, não é não ter dados, são outros tipos de dados, sensores ali da exploração. Mas, no fundo, são atividades ainda pouco cognitivas. Eu preciso ir na mina, eu preciso abrir um buraco, assim, mas daqui a pouco, e a gente talvez fale um pouco disso, AI já não é mais uma coisa do mundo digital. Vamos começar a falar muito de física. Isso que a gente falou no último episódio, um pouquinho na parte de medicina, que é a robótica. Quando ela entrar e tiver autonomia no mundo físico também, muda a figura, né? Porque inclusive os robôs humanoides, a gente pode também falar disso, porque eu acho que é a próxima grande onda, né? E eu acho interessante porque, por um lado, a gente vê novas coisas emergindo, novos conhecimentos emergindo. Por outro, a gente está resgatando a base matemática de muitos desses modelos já tem bastante tempo. Só que a gente não conseguia usar no mundo prático por uma questão de custo. E pegando o ponto dos robôs, dos humanoides, os primeiros casos de uso de inteligência artificial tinham a ver com visão computacional, robôs. Por que esse negócio não avançou tão rápido quanto a parte digital? Você quebra um robô, você precisa remontar o robô. A parte física era cara, você tinha que produzir, que nem você deu os exemplos das imagens. Já faz algum tempo que está super eficiente eu imprimir coisas físicas. Então agora As a gente vai ver impressoras 3D, né? impressora 3D com vários materiais. Então imagina que agora, mesmo as tecnologias que já são maduras de visão computacional, você vai conseguir fazer com uma velocidade estupidamente alta, porque o custo de produção do hardware está baixando. Então vai ficar super simples você agora ter a IA saindo do mundo digital, para casos muito críticos como operação, cirurgia, enfim. Isso está no dia a dia mesmo. As crianças, agora está na moda entre as crianças, há uns bichinhos que são impressos com impressora 3D. Né? Então, para eles é normal já. Na minha época, né, na nossa época era o papel. Agora, para eles é normal aquilo lá fazer um objeto. Já está no dia a dia das crianças.
Você começa a ampliar a cadeia, né? Entre pensamento e físico. Pensamento e físico. Quanto mais a gente tiver os devices na parte física, tem uma coisa que ainda a gente não vê, mesmo porque tem riscos grandes, que precisaria de outro tipo de material, que é você transmitir cheiro também. Isso é um dos sonhos, né? De você transmitir cheiro, imprimir cheiro, na realidade, porque é uma impressão física. O problema é que também isso é arma para biológico, né? Você pode imprimir o veneno do lado de lá, pode imprimir um gás, coisas que são complicadas. Então a gente tem N caminhos aí, tem caminhos agora de produzir alimento a partir da luz. Hoje a produção de alimento ela é feita, eu ia falar isso como sinais de futuro, vou falar agora. Os alimentos você tem que plantar, a planta ela pega do sol a energia para ela se alimentar, transforma aquilo em caloria. O humano não faz isso, né? A gente tem que comer outro ser vivo, uma planta ou alguma coisa assim. E quando a gente faz isso, tem criação de animal, tem todo um processo de plantação, usa terreno, papapá. E quando você usa tecnologia para fazer direto a proteína, né? Ou fazer direto o alimento a partir da luz, imitando o processo de fotossíntese, você elimina um monte de coisa E isso é o que a gente está falando, você está imprimindo comida ou está gerando comida a partir de uma célula, sem ter que ter criação de animais, etc. É um cenário completamente diferente do que a gente tinha antes. Esse tipo de tecnologia que a gente está vendo aqui, a gente está falando da IA, ela é a cabeça de ponta para todas essas outras se desenvolverem também, né? E essa evolução é importante porque você está falando de desintermediar indústrias que estão funcionando razoavelmente bem, né? Isso. E não é que eu vou fazer as 5 etapas de forma mais rápida, eu vou fazer só 2 etapas. Isso. Isso muda muita coisa, né? Nossa, é muito disruptivo. Eu nem consigo imaginar um negócio desse, gente. Imprimir cheiro. Sei lá. E eu acho que isso é uma das coisas super importantes sobre a tecnologia, porque ela é realmente de uso amplo, né? IA não é só para uso corporativo, para atendimento Isso. de clientes. Isso é que nem a internet, o rádio, a eletricidade. E a nossa reação em relação a essa tecnologia é a mesma para quando surgiu a internet, é a mesma de quando surgiu o rádio. Isso é tudo O igual. primeiro momento é não sei o que é isso, não entendi, estou preocupado. Isso vai eliminar as anteriores. Nós, quanto humanidade, estamos tendo a mesma reação que a gente teve historicamente com as outras todas, se você parar para pensar. E você tocou um tema importantíssimo da ação, né? Que agora a gente fala da agêntica, da física. Imagina que ela vai trazer um impacto para a sociedade tão grande, porque, no fundo, essa tecnologia está começando a trazer o custo incremental de fazer algo a zero. E a onda anterior, a IA generativa, trouxe o custo incremental de gerar algo, você deu o exemplo de imagem, mas qualquer coisa feita de bits, para zero. Custa ao mesmo tanto fazer uma imagem ou 100.000 imagens. Isso está gerando impacto tremendo na indústria de geração de coisas, não só na indústria criativa. E antes, só os outros 2 exemplos, né? A internet trouxe o custo de distribuir algo de forma incremental perto de zero. Isso deu um impacto enorme na sociedade. Antes disso, a invenção do microchip. Ele fez várias coisas. Uma delas é o custo incremental de fazer conta foi para zero. Então, esses momentos da tecnologia eles são muito impactantes para toda a cadeia da economia, no final das contas. A gente está falando hoje de uma possibilidade de ter custo incremental de agir tendendo a zero. Isso é muito impactante. Você começa a ter um horizonte de possibilidades que antes você não conseguia nem imaginar por conta da configuração normal de uma empresa, de uma cadeia de valor, de uma sociedade, no final das contas. Eu ia te perguntar sobre a monetização da IA nas empresas, né? Se já é possível medir isso, né? Ou se ainda eles estão falando mais em eficácia que ganha do que em geração de receita. Acho que pela sua resposta ainda não estão sabendo, né? Não estão sabendo e, na verdade, não é um problema restritivo da tecnologia ou da técnica. A gente vê muita empresa que já está saindo daquela onda de deixa eu experimentar ou deixa eu testar, porque, na verdade, eu tenho dúvidas sobre onde eu aplico para gerar valor. Mas eu estou fazendo mais porque o meu competidor está fazendo algo. E no teu ponto, o meu competidor não são só os de mesmo tamanho. Acho que isso as empresas já estão começando a entender, que a minha competição ela é diferente, no final das contas, mas o que eu vejo ainda muito incipiente não tem problema você tentar fazer um experimento para ver se aquela tecnologia no teu contexto gera algum resultado. Isso que eu acabei de falar já é muito difícil a empresa conseguir estabelecer o que é gerar resultado, o que é o experimento. Você vai fazer algo numa linha de produção toda dos seus automóveis ou você vai escolher uma linha para experimentar? E o que você vai experimentar? Você quer produzir o carro mais rápido ou você quer fazer com que ele consuma menos? O método científico que a gente ensina para as crianças na escola, pouco aplicado no mundo corporativo. E bastava começar por aí. Deixa eu definir por onde eu começo, o que eu quero medir que é sucesso,
É algo mais rápido, é mais eficiente, é menos reclamação? Deixa eu experimentar, deixa eu confirmar se aquilo que eu fiz gerou resultado. Se não gerou, como é que eu ajusto? E se gerou, como eu escalo? Porque se você não sabe por que, que aquele comportamento está sendo observado, você não consegue escalar. Porque você não vai ter a informação suficiente para entender de onde está vindo aquele benefício. Foi só de um bom dia das pessoas que estavam ali envolvidas? Então, isso é super importante. Então, monetização, eu acredito muito na possibilidade de você monetizar muito dos ativos que cada empresa tem e são únicos. O dado que elas têm sobre os produtos que elas oferecem, a interação que os clientes delas têm com os produtos, isso é super único. Isso você não precisa adquirir essa informação. Mas a gente está entrando, ou já está há muito tempo nessa era da boa pergunta. A gente ainda não fez a transição de uma era onde qualquer executivo de qualquer setor, em qualquer empresa, chegou onde chegou pela capacidade de dar boas respostas. Por que, que a venda baixou? Por que, que a reclamação aumentou? O corpo executivo do mundo moderno foi forjado na habilidade de dar boas respostas. De repente, a gente está dizendo que o que agora é bom é fazer as perguntas. Isso muda toda a estrutura Lógico. cognitiva. Então, a gente já teve várias situações onde o desafio da empresa é saber quais perguntas eu faço. O que significa monetização para mim? Não é um limitador tecnológico, é o que, que eu tenho que perguntar no final das contas. Que no fim, as consultorias fazem isso, né? O que as consultorias fazem quando elas entram nas organizações? Elas mapeiam o que está acontecendo e começam a fazer as perguntas corretas. Isso é o modelo de negócio das consultorias lá atrás. Muitas vezes, eu lembro, eu já fiz consultoria mais boutique, né? E às vezes eu chegava, a pessoa me contratava para fazer uma coisa. Aí eu ia, começava a perguntar, não tinha respostas para as coisas que você precisava para o briefing. Aí eu falava, a gente precisa primeiro das respostas disso, disso, disso. Uma vez me contrataram para fazer redes sociais, faz uns 10 anos. Redes sociais para todos os, né, perfis da empresa, papapá. Aí quando eu comecei a ver, o problema era branding. Falei, não, gente, precisa fazer uma ação de branding, ninguém sabe quem você é, como é que a gente vai conseguir unificar toda a linguagem, a gente tem um problema anterior. Aí, pra você ter ideia, isso gerou um projeto, não para mim, porque eu não faço projeto de branding, para outra empresa, uma organização grande, de 1 ano, até a hora que terminou isso. Aí fica você entrou. facílimo, lógico. Aí fica fácil de você fazer. Porque se você não tirar os gargalos, então, porque as consultorias fazem isso, né, muito bem há muito tempo, é justamente isso. Então, agora, não adianta só você ter a IA na mão, se você não sabe fazer isso, se você não souber fazer as perguntas e realmente afinar isso daí, então, tanto que eu brinco que é problema primeiro e IA depois. Problema primeiro e IA. Mas acho que com a IA fica mais evidente essa questão de acertar na pergunta, né? Fazendo uma analogia com o prompt. Você tem que porque você fazer erra o mais- prompt certo. É porque você erra Sacar mais resposta. rápido, porque ela te ajuda a errar mais rápido. Ela é um amplificador mais poderoso do que os anteriores. E acho né? que você trouxe um ponto importantíssimo, né? Que não é o fato de eu vou ficar sem a minha ocupação atual. Ela vai ter uma outra função, vou ter uma outra função, mas se eu uso IA enquanto indivíduo, enquanto colaborador, ela tem uma condição muito importante de te dar superpoderes. Eu vou conseguir fazer super análise, vou ter super memória, vou ter super velocidade. Então é muito por aí, mas você precisa entender um pouco de que modelo a liderança precisa adotar para estimular que esse negócio seja pervasivo. Porque tem uma característica da inovação, apesar de já ser super realidade, mas você tem que ter a liderança deixando que isso aconteça, o espaço para isso, e ela tem que dar o exemplo, ela mesma conseguindo fazer as perguntas diferentes. Para daí cada pessoa da cadeia de valor também entender que é para aquele lado que eu preciso estar indo, é para aquela segurança que eu preciso estar tendo. Porque se não começar com a liderança, eu dou um exemplo que é inovação, né? Que é lavar a escada. Você tem que lavar de cima para baixo a escada. Se você tentar de baixo para cima, você não consegue fazer a água subir, dar uma bagunça ali. Então, para ser sistêmico, isso vale para inovação em geral. No caso da IA, é um dos vetores de inovação. Se você pega, vamos pegar uma empresa qualquer, numa escola. Você pega um professor, né, que é super inovador e implementa tudo na sala de aula, papapá. Se a liderança não vê isso, não contamina os outros professores. Você não tem um sistema que propague isso. Por mais que você tenha iniciativas inovadoras, elas morrem, porque você não tem a capacidade na ponta de fazer isso funcionar num fluxo que seja positivo para a organização. Agora, se você vem da liderança, o que acontece? Você implementa o sistema, enxerga, dá visibilidade para o que está acontecendo, para dar feedback para a organização, inclusive que é importante no processo de inovação, senão não funciona sistemicamente. A mesma coisa acontece agora com a IA.
Eu trouxe aqui, você citou uma pesquisa de vocês, aquela pesquisa trimestral com os executivos de alto escalão, tal, para investigar essas tendências com a tecnologia. E eu trouxe algumas informações aqui. Na recente edição de vocês, na mais recente edição, vocês ouviram 3.650 executivos e 3.350 funcionários globalmente, algumas dezenas de pessoas aqui no Brasil. O resumo aqui é, apesar do otimismo geral quanto à adoção de IA nas empresas, tem problemas reais a serem superados, né, que incluem insegurança dos funcionários, falta de infraestrutura para adotar IA, além das divergências nos padrões de adoção. E um dos dados que eu separei que me chamou a atenção é que apenas 16% dos funcionários concordam que a liderança comunicou claramente como que a IA vai impactar a força de trabalho. Isso incluindo as mudanças nas funções, as habilidades que são necessárias. Então, assim, pelos dados de vocês, as empresas não estão sabendo conversar sobre a adoção da IA com os funcionários, né? E aí, a minha pergunta é se o problema é de comunicação, né? Então, isso não está sendo comunicado de forma correta, ou a cultura da empresa ainda não mudou para que esses funcionários saibam disso. São vários elementos, porque tem outro ponto nessa pesquisa que fala sobre essa percepção mais dos líderes desses 17%. É um percentual muito maior que acha que comunicou adequadamente. E a gente percebeu que tem uma desconexão muito interessante entre as pessoas que executam os trabalhos e as pessoas que lideram os trabalhos executados, e não só no nível mais júnior e no nível mais alto das empresas. A gente fez esse levantamento em ondas. Então, as percepções sobre o que está acontecendo são muito diferentes. Um outro dado da pesquisa é que quase 100% das pessoas que executam o trabalho dizem que, se elas forem treinadas, elas vão aprender a usar essas ferramentas. Cerca de 30% dos líderes têm a mesma percepção. Então, não tem um motivador para que eu tome uma ação intencional de capacitação adequada para a minha força de trabalho. E eu estou ali pronto para executar algo diferente se me ensinam. As pessoas estão abertas, né? Tão grande quanto o outro lado, um pouco, acho que a gente falou, da insegurança, porque as pessoas estão vendo que isso está acontecendo, isso não está no laboratório, isso não está longe, todo mundo tem e usa já há muito tempo ferramentas de IA, só que agora está ficando claro que ela tinha IA, orientação de trânsito, previsão do tempo, sugestão de férias. Então elas estão preocupadas. O que será que vai acontecer comigo? O que é esperado de mim? Esses 17% são pessoas que entenderam um pouco do que é esperado delas. Tem um universo muito grande que não ficou claro. O que esperam de mim? Os líderes consideram isso menos relevante, que as pessoas que executam o trabalho não estão inseguras em relação ao trabalho. Então, eu não estou adotando nenhuma ação estruturada, intencional, para tratar a insegurança. Veja, não estou falando de frame de tecnologia, não estou falando de ferramenta específica, eu estou falando até de segurança psicológica das pessoas. Então, acho que é uma combinação toda de fatores de comunicação. Acho que a cultura entra, e aí um outro ângulo que é para acima do C-Level, o que a gente viu é que esse tema, nas empresas, por exemplo, de capital aberto ou não, que tem um corpo consultivo, esse tema ainda não está na agenda. Assim como tem outros temas super importantes de segurança, esses ainda não são temas que sim estão intencionalmente na agenda do corpo consultivo. Isso ainda é um tema tecnológico, é um tema que vai aparecer. Portanto, o que a gente falou da liderança, do teu exemplo do professor, acontece de forma estrutural nas empresas. Isso ainda não está na agenda da estrutura mais responsável fiduciariamente sobre a organização da empresa. Então, está no TI ainda. Ainda são iniciativas como as do professor que deu certo. Ainda são pessoas que descobrem como aquilo traz benefício. Em alguns casos, tem algum alinhamento com algum padrão de segurança que a empresa tenha definido. Na maior parte das vezes, eu estou só usando as ferramentas que eu aprendi com algum colega meu que elas existem, está salvando o tempo do meu dia, estou economizando horas de trabalho, e o risco por trás disso fica alto, né? Porque eu talvez não esteja me limitando ao que minha TI já aprovou em termos de segurança. Ninguém me ensinou que aquela informação super crítica sobre o meu balanço, eu não podia compartilhar com uma ferramenta aberta para pedir uma orientação. Então, tem os elementos todos de adoção, comunicação e envolvimento da liderança, que às vezes não consegue ter o sinal de que tem o professor dando certo. Isso, que tem alguma coisa funcionando, né? É até legal você ter tocado nesse ponto, que é a questão de shadow AI nas empresas, né? Que isso tem um risco muito grande, é uma vontade das pessoas utilizarem, mas sem saber direito como utilizar, ou então utilizar escondido para parecer mais eficiente e não declarar que está usando, e isso causar problemas de segurança, né? Então, não sei se vocês têm um mapeamento de como que está
No começo ninguém sabia nada, o pessoal começou a usar e começou a dar Acho ruim, que é legal né? explicar que a Shadow AI é quando a base começa a usar sem um direcionamento, né? Isso, é quando É, as pessoas começam a utilizar sem direcionamento ou então escondido, né? Então é que nem se você vem com uma governança, o que a gente está analisando aqui é o que board e o nível, né, de liderança mais alto está decidindo e o que as pessoas estão fazendo. Se você tem muito rigor aqui de não deixar usar nada muito engessado e as pessoas não entenderem por quê, elas vão querer usar para se darem bem, para conseguirem melhorar o trabalho delas, escondido. Isso é um risco. Se você tiver alguma flexibilidade para que isso aconteça de uma forma segura, mas dá né, uma liberdade um pouquinho maior para a pessoa utilizar em algumas áreas, você diminui a quantidade de Shadow AI, pelo menos você consegue ver, né? Então, a gente brinca, seu filho vai fazer várias coisas erradas na vida, então é bom que você veja, esteja com ele quando ele faça alguma dessas, que aí você vai pegando pela mão. Então, para não acontecer escondido. Então, não sei se vocês têm esse mapeamento. tem um ponto de vista super importante. Obrigado por trazer o tema, porque historicamente a gente já fala da Shadow IT, Isso, que tem uma lógica meio parecida. Uma área de negócio tinha alguma demanda, a área de TI tinha um backlog, e eu resolvi que, para não impactar negócios, eu tratei a minha demanda da forma que me parecia adequada. Isso gerou um passivo super grande nas empresas, muitas ainda não têm isso resolvido, no final das contas. Shadow AI eu acho que é de natureza parecida, só que um pouco mais escalada, porque hoje, por um lado, antigamente, para eu gerar um modelo matemático super robusto para concessão de crédito, eu precisava ter antes feito uma graduação em matemática, depois uma formação no setor financeiro, depois eu gerava um modelo, eventualmente testava, um ciclo super longo de chegar a algo que gera impacto para o negócio. Já tem uns 2 anos que basta um computador com internet. Então, tem um lado super bacana da inclusão. Assim, inegável a inclusão que esse tipo de tecnologia está trazendo, porque agora a tecnologia a partir da IA generativa se tornou uma tecnologia de humanas. Antes era uma tecnologia de exatas, agora é de humanas. Você programa usando o português. Então é mais simples você fazer mais dessas coisas, você depende inclusive menos até de fornecedores corporativamente externos. Basta você criar uma conta numa ferramenta dessas. Então, a gente acha que não só pelo custo, porque às vezes você pensa um pouco no custo de ter soluções e licenciamento espalhado, mas o risco, você está multiplicando demais, você está criando um passivo muito grande para além do que já existe. Porque em muitas organizações isso já é um desafio. Tirar uma foto e dizer onde hoje AI é aplicado aqui na empresa. Corporativamente falando. Não é uma visão clara de se ter, porque você tem uma série de soluções, sistemas de CRM, sistemas de ERP. Provavelmente ali já tem IA. Potencialmente eu não tenho clareza do que é a IA que tem ali, o que ela está fazendo, o que ela está tendo como input. Eu já tenho esse passivo. Então, a Shadow AI, na hora que a gente olha um pouco do passivo, que já existe corporativamente, padrões definidos, ele já está lá. Então, isso é um risco grande, é um tema super importante que você não vai resolver com eliminação da tecnologia ou só imposição da tecnologia. Precisa ter uma combinação de liderança, processos e governança. E um pouco da cultura. Eu preciso entender que aquilo tem um risco associado. Falando ainda da governança, né? Que é isso que você comentou, eu tenho muitos amigos executivos, né? E essa dissonância entre quem está fazendo e quem está liderando está gerando tensão nas organizações. E uma das tensões que a gente está vendo, que agora tem até meme, né? A gente vê na internet, dos CFOs olhando para a conta de IA, falar assim, e aí você fala, nossa, mas eu demiti, a gente já teve 120 mil demissões desde o ano passado para cá, nas grandes empresas de tecnologia. Aí você fala, tá demitindo, e daqui a pouquinho tem uma conta que é maior do que as pessoas que estavam ali, né? E aí tem até umas teorias da conspiração de que estão demitindo para pagar a conta de IA. É brincadeira, hein, gente? A gente está fazendo uma brincadeira aqui. Mas, de qualquer forma, causa um estresse. Não sei se você tem números disso também para como é que estão as contas da empresa fechando quando você começa a adotar IA sem ter muito estratégia de planejamento de custos, começa a levar surpresas na hora que você começa a utilizar realmente em escala. Vamos começar por aí. E voltando um pouco para a história, já faz um tempo que a gente fala do termo FinOps, né, que é operação e controle e gestão dos seus custos em relação à tecnologia. Encontro poucas empresas que têm orgulho da maturidade real dessa disciplina em sua organização. Ou seja, tem muito pouca empresa que tem visibilidade super clara do custo atual, custo real, tendência, e no fundo isso já é um tema para ser equacionado. Quando você coloca novas tecnologias,
com empresas que ainda estão estabelecendo os modelos de negócio deles enquanto fornecedor. Será que eu vou cobrar este unidade por acesso, por uso, por consumo, por uma combinação? Aí você potencializa o descolamento em relação ao quanto vai ser o custo versus quanto eu tenho de benefício, quanto versus quanto é o custo real, atual. Então você tem primeiro um tema que ainda está sendo estabelecida essa disciplina nas empresas. E ela tem vários nomes, pode ser AIOps, LLMOps, a operação que vai dar visibilidade sobre o custo da adoção dessas tecnologias. E você tocou com outro tema que tem proximidade com governança, que é responsabilidade. A gente, historicamente, nunca falou de internet responsável, nem computador responsável, nem celular responsável, mas a gente fala de IA responsável. Então, é uma disciplina nova, só que se a gente não sistematiza a visibilidade sobre indicadores como viés, consumo de energia, exclusão, a gente não está resolvendo um tema que já está lá nas organizações. Eu preciso sistematizar isso. Estou criando um modelo que vai fazer autenticação facial. Eu tenho que tomar alguns cuidados para de cara eu já não gerar um problema, no mínimo reputacional, para a empresa, em função de como o modelo foi treinado. Depois eu preciso medir. Esse modelo está fazendo o que eu imaginava que ele faria em relação à discriminação? Eu preciso sistematizar esse controle. Então, muito emergente, muito incipiente isso nas empresas. Por outro lado, mesmo como resultado da pesquisa que a gente fez de Pulse of Change, a maior parte dos executivos está planejando contratar mais gente. A Head of Tecnologia. Para fazer exatamente as mesmas coisas com o mesmo perfil? Potencialmente não. E ali tem uma enorme oportunidade para as empresas, porque, por um lado, esse talento é de verdade novo. Ele não existe no mercado para você amanhã contratar 50 pessoas com um perfil diferenciado. Porque eu acho que a gente está começando a entrar na era não mais da melhoria contínua de processos, das empresas que agora são tecnológicas, mas as empresas elas vão adotar, do ponto de vista de capacitação de pessoas, talvez uma mentalidade de lifelong learning. Então agora não é mais uma reta, é um ciclo. Você sempre está aprendendo alguma coisa nova. Como é que você também cria a condição disso não gerar insegurança psicológica, já que a tecnologia está evoluindo muito rápido. Então, como você cria um fluxo de aprendizado contínuo nos talentos, para que a empresa comece a se tornar uma empresa inteligente, que a empresa consiga aprender continuamente. Isso acho que é um diferencial super importante, que algumas empresas estão começando a encarar essa jornada desse jeito. Então, eu não estou mais tecnológico, eu estou começando a ficar mais inteligente. E a hora que eu faço essa mudança, eu entro numa perspectiva de ciclos contínuos, de adoção, de aprendizado, de evolução. Não só melhoro um processo, eu melhoro o entendimento de como interajo melhor com clientes, de como eu capacito melhor funcionários, de como eu crio sistemas que permitam que eu aprenda enquanto empresa de forma contínua. Então, tem uma lógica de retas que estão se tornando círculos e constantes aí nesse fluxo aí. É muito interessante quando você fala disso, sabe o que eu lembro? Do Joseph Stiglitz, um cara que ganhou o Nobel de Economia, e ele fala da sociedade de aprendizagem. Ele tem um estudo que ele fala o seguinte, que as sociedades, ele estudou muitas sociedades, para ver qual era o impacto da educação no PIB, ou como que você gera valor econômico. E as sociedades que ao longo da história têm facilidade de aprender, né, de se adaptar, aprender, educar, considerar as inclusões, porque você tem que distribuir na sociedade, você não pode se dar o luxo. Há uns 15 anos atrás, uma palestra do Tony Blair aqui no Brasil, numa das universidades que eu dava aula, e ele estava como lobista, né? Ele foi primeiro-ministro britânico, e ele estava como lobista de educação na época. E ele falava, eu estou falando disso 15 anos atrás, ele falava que a Inglaterra não poderia mais se dar o luxo de não dar educação de elite para quem não era elite. Porque se você pensar na história, filho de rei tinha educação de rei, né? Então as elites sempre tiveram uma educação maior. E o que ele dizia era isso, que para a competição global e para o novo ciclo que a gente estava entrando, os países todos tinham que dar educação de elite para todas as pessoas, para que todas essas pessoas conseguissem ser basicamente é isso que depois Stiglitz fala que é a sociedade de aprendizagem, e é o que a gente está vendo agora na prática nas empresas, né? Que elas precisam ser uma sociedade, uma organização que aprende para conseguir viva, né? Ter inteligência e ser viva para aguentar essas transformações todas. A gente falou rapidinho, mas eu queria falar um pouco mais para esse pequeno empresário, empreendedor que está ouvindo a gente agora. Ele quer implementar IA, né? Por onde ele começa? Qual que é o primeiro uso que realmente vai fazer diferença no dia a dia dele? Vou dar um exemplo de um colega meu que ele se tornou empresário do ramo de entretenimento.
E semana passada a gente estava tendo uma discussão super interessante e ele estava me ensinando uma série de coisas super bacanas que ele conseguiu agora ter superpoderes na produção das peças, geração de script. Ele agora tinha como sócios da pequena empresa dele algumas empresas de tecnologia. Estava brincando que na equipe dele agora tem o criador, o gerador de script, o cara que busca audiência. Então, acho que o primeiro conselho é foque na fortaleza. Descubra primeiro qual ela é, porque você é microempresário, você já é um ganhador aqui no Brasil. Tem coisas que você, por competência, vontade, por habilidade, está fazendo já super bem. Lembra que a IA vai te dar superpoderes. Você precisa descobrir quais você precisa. É velocidade, é capacidade de produção, é amplificação do conhecimento que você já tem. No caso desse meu colega, ele produz peças de teatro com personagens históricos que têm analogias corporativas sobre grandes ensinamentos, e ele começou a notar que ele podia também ir para outras mídias para começar a educar pessoas sobre temas corporativos usando essa analogia com personagens históricos. Então ele está indo numa de criar podcasts e conteúdos sobre ESG, sobre controladoria, usando figuras históricas. Então, coisa que ele já aprendeu, né, de como que você conecta um personagem histórico a um tema corporativo moderno, como faz essa conexão, ele agora está fazendo isso muito em maior escala. Então, talvez a dica seja, primeiro descobre a sua fortaleza pela qual você está no mercado, você está fazendo uma coisa que não importa se tem em outro lugar alguma outra empresa fazendo, para adotar os superpoderes que estão mais tecnologicamente disponíveis. Acho que tem que amplificar o que você tem de forte. E tem exemplos práticos. Mas isso é muito legal, porque você sabe o que está fazendo, você realmente tem um objetivo, você entende o seu negócio e você sabe o que não está funcionando ou o que você pode ampliar, né? Então você tem um framework bastante interessante quando você entende o que está fazendo. Por isso que as empresas que acabam entendendo qual é a sua área, e a gente tem exemplos, não só agora com a IA, mas exemplos de empresas que perduraram durante muitas revoluções tecnológicas, que elas entenderam o que elas faziam e não só o que naquele momento era necessário. Por exemplo, que era a história da enciclopédia, né? Que você não está vendendo livro, você está vendendo educação. Então você pode transformar com a nova tecnologia, continua sendo necessária educação, mas talvez não nesse formato que você está vendendo. Então entender isso é sensacional, dá realmente uma outra perspectiva. Daniel, então dá mais uma dica agora para a gente finalizar, um quadro que a gente tem aqui, que a gente pede para o convidado trazer Posso fazer filme. um pedido antes? Uhum. Porque a gente também, eu queria só falar um pouquinho de risco, porque além da parte, né, das demissões, etc., a gente tem alguns casos de empresas grandes, até entender por que isso acontece, essa esquizofrenia, e você com certeza viu, o ano passado foi uma agência brasileira que foi desclassificada em Cannes, uma consultoria na Austrália que teve um problema seríssimo também por usar informações de maneira inadequada com IA. A gente teve já em 2023 na parte de direito e continua acontecendo. E aí, até para entender, né, como que você vê a educação para esse tipo, a gente ficou até brincando aqui antes de começar o nosso papo sobre as alucinações, né? Então eu queria retomar só aquela história das alucinações humanas, para você bater um papinho com a gente, de como que a gente acha que a IA alucina e por que a gente acredita mais na alucinação dela. Os humanos também não alucinam também, mas por que a gente acredita mais na alucinação da IA? Vamos lá, só resgatando a discussão que a gente teve, porque acho que a lógica é, a gente já ouviu falar de alucinação, e alucinação, por um lado, é aquilo que te parece fazer sentido, principalmente se você conhece pouco ou nada daquela área de negócio. Nós, seres humanos, alucinamos muito mais do que as máquinas, porque uma das definições é quantas vezes a gente por dia fala algo, comenta um dado, dá uma opinião sem ter conhecimento da realidade sobre aquele fato. Então, parece que, no fundo, a gente ignora o fato de fazermos isso há muito tempo, enquanto humanidade. Do ponto de vista corporativo, o que a gente fez e é o que a gente sugere que as empresas façam. Primeiro, você tem que decretar qual é a sua regulamentação. O que pode ou não pode ser feito, por um lado, para você saber qual é a base de referência, até onde a gente pode ir, o que é confidencial, o que é alto risco, o que é baixo risco. Para daí você, então, criar os mecanismos que deviam estar em linha com o fluxo do trabalho das pessoas. Porque se você criar só dificuldades, as pessoas elas vão encontrar uma forma de fazer aquilo do jeito que elas têm o melhor resultado para o dia a dia delas. Você estava dando exemplo até da IA para retorno de pedidos, equipamentos. Assim, se eu transformo a experiência de um cliente de algo que me levava 3 segundos para 5 minutos, eu vou dar um jeito de só ignorar aquele negócio. O que a empresa vai deixar de ter é uma série de dados super bacanas que ela podia ter, mas eu quero só o produto de volta. Eu não quero investir 5 minutos. Então, um dos aprendizados que a gente teve
primeiro entende o fluxo do trabalho das pessoas e adapta a IA para ela ajudar o fluxo de trabalho das pessoas à luz da sua regulamentação. Porque nós somos feitos para consumir pouco recurso. A gente não é uma máquina de energia eficiente, a gente não faz fotossíntese. Então a gente vai para o caminho de menor consumo de energia sempre. Se pensar em redesenhar um processo todo para ele ficar automatizado ou para ele ficar melhorado, é necessário, mas você precisa ter as pessoas junto com você no processo. Enquanto você não chega nesse ponto, você precisa tornar o processo habilitado por IA. Você não pode, de cara, mudar tudo, quebrar tudo, deixar o dia a dia da pessoa mais complicado, porque aí ela vai achar um jeito de não seguir o protocolo. E ela vai alucinar antes de E IA. vai alucinar, e ela vai tentar, sem educação, a gente falou um pouco disso, ela vai achar que está fazendo o melhor. Então você precisa definir o protocolo, as regras, os controles sistêmicos, olhar para a realidade dos processos. Então os líderes não podem ficar isolados dessa realidade dos processos, precisam entender os processos e como é que IA ajuda nos processos. Como, enfim, eu torno o IA um habilitador dos superpoderes, não um limitador das coisas, e que me ajuda a tomar as decisões do dia a dia, para você poder ter o caminho de evolução. Senão, a IA aumenta a produtividade, mas corre o risco também de sem governança, aumenta risco reputacional e jurídico, né? Porque você começa a usar de maneira inadequada. Muito bom. Bom, e agora então a gente pode finalizar pedindo uma dica para você de um filme, uma série, um livro que possa colaborar aqui na discussão. Pode. Eu tinha pensado inicialmente em Justiça Artificial, que eu assisti recentemente, mas também falou, mas já foi citado esse daqui, então pensei em outro que eu assisti. A versão, eu li o livro, achei super interessante, porque ele deu origem ao estilo de ficção científica, A Fundação. Para quem não conhece, sugiro demais. Tem uma versão agora, uma série super bacana. E ele é interessante porque você imagina que você está lendo aquilo agora que eu estou passando a informação, aquilo foi o livro seminal do estilo ficção científica. Então, todos os outros filmes, séries que tocam o tema ficção científica, vocês vão ver muita similaridade com a ideia da Fundação. Tem muita coisa interessante ali, então essa é a minha sugestão. Muito bem, vamos para aquele quadro agora, em que a Marta embala a conversa para a viagem. O que a gente leva hoje, Marta? Takeaway. Bom, hoje a gente falou aqui de IA nas empresas, a gente teve um convidado super especial da Accenture, Daniel Lázaro, que deu um monte de insights aqui pra gente, como que está a coisa acontecendo de verdade. Então, aceleração na percepção da adoção e entendimento está acontecendo de uma forma bastante interessante. O pulso da mudança está rápido, né? Impacto positivo maior, mais rápido o entendimento. Brasil no mesmo nível dos outros países. Maturidade crescente, especialmente nos setores que são áreas de trabalho mais cognitivo, que nem financeiro e telecom. E menos nos setores que têm menos trabalho cognitivo, que é o caso da indústria de base, mineração, etc. Né? A gente tem agora a IA diminuindo o custo, tendendo a zero do fazer. Então, a gente teve 3 momentos bastante interessantes que ele citou. O microchip fez ir para zero quase fazer conta. A internet, a distribuição foi para zero. E agora a IA para praticamente zero o fazer. E isso muda completamente a lógica da parte de negócios. A IA, problema de monetização é as empresas entenderem o problema antes e a IA depois de entender o problema para aplicar onde realmente tem que aplicar. Na parte mais final, inclusive, ele falou que você entendendo casos de aplicação aqui, ele trouxe um caso bem interessante na área de entretenimento, entendendo a sua força, você consegue aplicar, e se você entender seus problemas, você consegue aplicar a IA de maneira adequada nisso, né? A boa pergunta, então a gente passa de empresas que dão respostas para boas perguntas. A liderança tem uma dissonância com o pessoal que está lá na base fazendo. Essa dissonância muitas vezes acontece por falta de comunicação, cultura ou interpretação das partes, ou governança mesmo, né? Se level e board não entenderem aonde que está acontecendo a inovação ou as necessidades de inovação. Isso traz problemas de shadow AI, que a gente explicou aqui também, né? Que é a utilização de maneira clandestina ou pelas sombras ali na organização. Facilitou muito a utilização de tudo quanto é coisa que era de exatas, então passou de ser muita coisa de exatas, passou para humanas, e isso faz com que as pessoas usem mais, isso aumenta o passivo, fica difícil mapear o que está onde está sendo usado, como está sendo usado, e isso pode causar problemas para a organização. Fora isso, as empresas não têm a questão de custo, de relação de custo, quanto que está gastando com isso, quanto que está tendo de retorno. As empresas têm pouca visibilidade dos FinOps, né? E no caso aqui, AIOps ou LLMOps, não importa, elas potencializam o problema de você não conseguir enxergar o que está realmente acontecendo.
A IA responsável cada vez mais importante, a gente já falava disso antes, mas agora ela escala tudo isso, viés, meio ambiente, né, consumo de energia, inclusão. A questão de talento, que nós vamos ter um episódio, o próximo episódio vai ser sobre IA no RH, então como que muda essa questão. Então, talento novo é uma oportunidade de formar colaboradores, porque o repertório é muito importante com as novas habilidades que a IA requer, que é um nível, né, de percepção, visão, estratégia, pensamento complexo, mas dentro da própria área, para tornar a empresa inteligente. Como dica, Justiça Artificial, que o Opsi Bloom também trouxe para a gente, que também é incrível, e a Fundação, que é espetacular também. E eu vou deixar a recomendação de ler Joseph Stiglitz, que é Nobel de Economia, sobre a sociedade de aprendizagem, que acho que as mesmas lições podem ser aplicadas na organização que aprende para o futuro. Então, super obrigada. Muito obrigada por você ter vindo, viu, Daniel? Foi um prazer ter você aqui. E agora, Marta, vamos para aquele quadro que ativa o nosso radar para a semana. O que a gente precisa prestar atenção? Os sinais de futuros. Sinais de futuros. Então, para esse eu vou trazer aquilo que eu dei uma pinceladinha aqui, que eu tinha até separado para falar, que é justamente a corrida para a gente conseguir fabricar comida, fazer os processadores de luz, né? Que através da luz e várias tecnologias, bioengenharia, biotecnologia, a gente começa a ter possibilidades de produzir alimento sem utilizar fazendas, sem utilizar sofrimento de animais, sem ter que utilizar um monte de terras. Então, para ficar no radar, lembrando que os sinais futuros a gente dá aqui só uma pincelada, que é para você pesquisar, e aí comenta no hashtag futuramente, que a gente vai acompanhar as hashtags para a gente continuar aprofundando, discutindo os assuntos que vocês determinarem aí. Muito bem, Futuramente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um episódio. Você pode falar com a Marta Gabriel também no Instagram, @MartaGabriel. Pode mandar um e-mail para futuramente@cbn.com.br. Esse podcast teve a apresentação de Marta Gabriel e Carol Tamassia, produção de Ellen Menezes, a edição é de Priscila Gubiotti, trabalhos técnicos de Isabel Gomes, a coordenação é do Thiago Barbosa e a direção é do Pedro Dias Leite. Tchau, gente. Até mais.